Enquanto milhares de americanos saem às ruas para lembrar que ninguém está acima da democracia, nem mesmo quem se acha o rei do Twitter, tem gente aqui no Brasil torcendo para que o trono continue de pé lá fora. Sim, meus caros, é No King's Day. O No King's Day começou como uma forma simbólica de lembrar a independência dos Estados Unidos do domínio britânico. Mas em 2025 ganhou um outro tom, o de quem está cansado de ver políticos se comportando como celebridades em decadência. Enquanto os americanos dizem, chega de monarquia política, nossos nobres tupiniquins seguem em romaria digital por um império que nunca existiu. E por coincidência ou destino, ontem tínhamos Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo em mais um episódio de Como Perder Relevância e Culpar o Itamaraty. Fala pessoal, estamos aqui em Washington DC, na capital dos Estados Unidos, saindo do prédio do State Department e, como sempre, fazendo o nosso trabalho de atualizações, trazendo as perspectivas e tudo mais que for necessário para esclarecer tudo aquilo que realmente ocorre no Brasil. É isso, Paulo. Eu acho que para as pessoas que falaram que você tinha sido escanteado, não era mais recebido, agora era só a química do Lula, etc, etc, eu acho que cai um pouco por terra essa narrativa, mesmo no meio de um shutdown do governo americano. O governo americano está em shutdown, continuamos sendo maravilhosamente bem recebidos. Falamos bastante sobre as nossas perspectivas sobre o Brasil, sobre qual é a situação política atual, os avanços que houve e os avanços que não houve no país, em relação à questão da anistia, né? Há uma expectativa em relação à reunião amanhã com o ministro das Relações Exteriores e o Marco Rubio. A gente entende que essas conversas são normais, são boas de acontecerem agora. Esse é o momento de acontecer. Os Estados Unidos estão numa posição forte. Vamos ver o que o Brasil tem a oferecer, o que o Brasil vai trazer para a mesa. A posição dos Estados Unidos me parece ser sempre a mesma e ser muito clara. Vamos ver o que vai ser dito pelo secretário amanhã. Da nossa parte, né, Eduardo, a gente não é governo dos Estados Unidos. A gente vem aqui, expõe o nosso ponto de vista, é ouvido, e eu acho que continuamos sendo bastante ouvidos. E vamos continuar tendo outras reuniões aqui. É importante ressaltar, finalizando, que o Marco Rubio é o único que vai tratar, né, em todo o resto do mundo, quem trata da questão comercial é a equipe comercial. É do secretário Bassett, do Greer, que é representante comercial dos Estados Unidos, é verdade. Dos outros comerciais. Apenas o Brasil, devido ao forte conteúdo político que hoje foi reafirmado por Scott Bassett e Greer, né, numa coletiva de imprensa, na sede do FMI Banco Mundial, mas apenas o Brasil é que terá como líder negociador da questão comercial o secretário Marco Rubio. Então isso daí diz muito. Eu acredito que ficará impossível de tirar da mesa a política como seria desejável pelo lado brasileiro. Então vamos aguardar a reunião de amanhã, mas a gente tem uma convicção muito forte de que os Estados Unidos seguirá trabalhando para reduzir o poder de regimes totalitários, pessoas que censuram e também que atrapalham a vida das empresas americanas. Acho que o mais importante é a gente ver que não houve uma mudança na política externa dos Estados Unidos. Tudo permanece como estava. O Brasil vai fazer a sua oferta, vai fazer o seu pleito e vai ouvir de volta qual é a resposta americana. Qual é a resposta americana? A gente não sabe, a gente não é secretário de Estado, a gente não vai estar dentro da reunião, mas eu acho que, como o Eduardo disse muito bem, hoje o secretário do Tesouro e o USTR, o representante de comércio, Greer, deixaram muito claro que da nossa tarifa hoje no Brasil, só 10% são questão comercial, 40% são questão política. Como é que vai resolver a questão política? Boa sorte para o Mauro Vieira. Anistia segue mais viva do que nunca. Segundo Eduardo, o problema não é o Brasil tentar melhorar relações comerciais com os Estados Unidos. O problema, na verdade, é o Itamaraty fazer isso sem pedir a bênção para ele. Vejam a audácia. Enquanto os diplomatas tratam de comércio, tarifas, a turma da saudade do cercadinho faz análise geopolítica de mesa de bar. Trump não tem popularidade nem consenso interno. E mesmo assim, há quem torça para que ele atrapalhe o Brasil só para ver o governo atual se complicando. Ou seja, preferem que o país perca do que admitir que a diplomacia pode andar sem pai nem mito. E claro, quando falta argumento técnico, entra em cena o coral da gritaria moral. A questão da censura e perseguição no Brasil. Ele é o maior responsável pela taxação contra o Brasil e a imprensa brasileira esconde em sua grande parte. Que vergonha! Até onde vai isso? Mas uma coisa eu digo, Alexandre de Moraes, vai chegar a sua hora, ou pela justiça de Deus, ou pela justiça dos homens. E eu oro, em nome de Jesus, Deus, faça justiça no Brasil contra a impiedade e maldade desse ditador. Enquanto os americanos dizem que não querem mais reis, parte da direita brasileira ainda vive de joelhos diante de um trono imaginário. O mais curioso é, dizem defender o Brasil, mas vibram quando o país tropeça. No fim, o No King's Day não é só uma data americana, é um lembrete global. Política não é idolatria, e líder nenhum é eterno. Se você gostou do vídeo, já sabe, curte, comenta, compartilha para ajudar a espalhar esse tipo de reflexão.
Com ironia, mas com conteúdo. E se vier alguém nos comentários dizer que o mito vai voltar, mandem o link do No King's Day. Ele vai entender.